Muito bem. Estamos gravando aí. O pessoal vai chegando aqui. Muito bem. Pessoal, então, como eu falei, essa disciplina ela é uma sequência, né, desse ramo aí que é das ciências térmicas, né? Vocês tiveram termodinâmica, né? É, que é um pré-requisito, né? O pré-requisito é ter feito a termodinâmica, porque muitos dos conceitos que nós vamos utilizar, eles vêm da termodinâmica, né? Ok? E muito bem. E como é que vai funcionar a nossa disciplina, né? Então, basicamente, o pessoal que já cursou termodinâmica aí já, né, tá sabendo, né? É o mesmo estilo, né? Nós vamos primeiro que assim, são aulas expositivas, né? Eu sempre faço aula expositiva, compartilho com vocês os slides, né? Fica lá para vocês os slides. Eu faço a recomendação de exercícios, né? E recomendo fortemente que todos façam, né? Sempre com antecedência, né? O ideal é que faça no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, tente fazer os exercícios para que vá conseguindo assimilar, né? Memorizar aí os conceitos e a forma de análise, né? Porque a gente sempre observa isso, né? Quando a gente deixa para estudar poucos dias antes da prova, a gente já não lembra direito dos conceitos, não lembra como é que faz aquela análise, né? Então se torna mais difícil em todo o processo, né? Então eu sempre recomendo também vocês lerem o livro-texto, estudarem os exemplos, né? Os exemplos dos livros que a gente usa são muito ilustrativos, são bastante didáticos, né? Então, eu recomendo que vocês estudem os exemplos, né? Ok? E eu vou compartilhar minha tela aqui, tá? Para ir mostrando para vocês, algum material aqui. Deixa eu ver aqui. Tela inteira. Tela inteira. Permitir. O que vai compartilhar agora? Ok. Então, minha tela está compartilhada com vocês, né? Vocês estão me escutando bem? Não está falhando? Porque o meu computador estava falhando hoje, estava a conexão meio ruim. Estão me escutando bem? Hein? Tentando falando mais. Tudo certo, hein? Eu vou ir falando mais pausadamente aí se der alguma falha, vocês acompanharem, né? Ok? Então, vamos lá. Aqui está o meu sistema aqui do CAA, né? Eu consigo ver a cara de todos vocês aqui. Alguns que só tem a sombra ali, mas tudo bem. O nosso plano de ensino, então, vocês devem ter visto, né? Eu cadastrei lá o plano de ensino, que lá tem os objetivos, competências, né? Tal. Metodologia, basicamente, né? Como eu comentei, vai ser aula expositiva, né? E vou recomendar, e até, né? Frequentemente aqui vamos fazer algum outro exercício, né? Tentar resolver algum exercício com vocês aqui durante a aula, né? Aqui, logo abaixo, tem o nosso cronograma, né? O cronograma das aulas, né? Então, hoje, dia 5, tem a introdução. Essa aula que vem, vamos ter os conceitos fundamentais, tal, e assim vai daqui por diante, né? Olha lá, dia 26 de maio já teremos a primeira avaliação. Dia 23 de junho, segunda avaliação, né? Também, como a gente fez na disciplina de termodinâmica, nós vamos ter 4 avaliações, ok? E a gente vai fazer da seguinte forma, né? Logo após a segunda avaliação, a gente vai fazer uma primeira recuperação. O pessoal que vai, né, recuperar aí quem foi mal nessas 2 primeiras. Depois a gente continua, né?
Daí, dia 7 de agosto, nós vamos ter uma férias aí no meio do caminho, né? Lá no meio de julho vai ter um recesso lá de uma semana e pouco. Depois a gente volta. E dia 7 de agosto nós vamos ter a terceira prova. E dia 1º de setembro, quarta prova. E aí, dia 8 de setembro, a segunda recuperação. E a gente encerra, tá? Ok? Então vai ter 4 provas e 2 recuperações. Não sei se vocês já deram uma olhada no cronograma que eu enviei para vocês, mas o nosso semestre letivo, né, devido aos atrasos e recuperar o cronograma, o nosso semestre letivo, ao invés de 20 semanas, nós vamos ter só 17 semanas, certo? Então, mas a nossa carga horária ela deverá ser cumprida. Por isso nós vamos ter algumas aulas no sábado, ok? Aqui, ó, olha, ó, mecânica dos fluidos, esse verdinho, isso aqui vocês já têm esse cronograma, né? Tá? Então, dia 22 de maio já temos uma aula no sábado, e dia 26 de junho outra aula no sábado, e 7 de agosto outra aula. Então, vamos ter 3 aulas no sábado da nossa disciplina. Veja que vocês vão ter outras disciplinas que também vão ter aula no sábado, né? Então, isso porque nós temos só 17 semanas de aula, né? Para a gente tentar recuperar o calendário aí. Ok? Então, tá, essa questão do cronograma. O que mais quer dizer aqui? Bom, basicamente é isso, né? Alguma pergunta tem? Professor, Oi. essas aulas no sábado vão ser no período noturno? Não, então, aula no sábado, assim, ó, provavelmente vai ser de manhã, né? Eu vou fazer de manhã, mas mesma coisa, ela vai ser gravada, né? Entendeu? E até, na verdade, que ela não necessariamente ela precisa ser síncrona, né? Provavelmente eu vou fazer ela no sábado, mas dependendo da situação, eu posso gravar em outro período e disponibilizar para vocês a partir daquele sábado ali, entendeu? E então é isso, né? Então essa questão de estar gravando as aulas aí dá uma certa flexibilidade para vocês, né? Porque vocês podem depois assistir de novo, né? Rever a aula a hora que vocês quiserem, né? Ok? Acho que em outro momento, acho que até já me enviei um recado sobre isso, né? Vocês devem estar curiosos para saber se a gente vai voltar ou não a ter aula presencial esse semestre. Não existe nada definido, né? Vocês sabem que a gente depende lá das decisões do Consup, que é o nosso Conselho Superior, né? E não tem nada, assim, minha opinião, especulando aqui, é provável que não voltemos a ter aula presencial neste semestre, né? Talvez no segundo semestre, lá a partir de outubro, até seja possível, não sei. Estou especulando, né? Não sei, de repente o Consup decide aí, sei lá, em junho, julho, que voltemos ao presencial. Eu não sei se já foi apresentado para vocês, mas o IFSC ele fez um plano de contingência, né? E aí o plano de contingência ele tem várias fases, né? Fase 1, fase 2, fase 0, fase 1, fase 2, fase 3. E a fase 0 é suspensão total, é onde nos encontramos agora. E a partir de 17 de maio, o Consup autorizou que os campos podem decidir se aplicam a fase 1 ou não, né? Mas mesmo que decidamos por aplicar a fase 1 ainda é bem restritiva. Ela só autoriza atividades de pesquisa, outras atividades administrativas lá, mas aulas ainda não, né? Então, assim, é provável que a partir de 17 de maio vamos ter essa fase 1, mas em termos de aulas, não vamos ter ainda, né? Ok? E não sei, aí é minha expectativa, né? Não estou contando muito que a gente volte presencial neste semestre,
ok? Tomara, né? Tomara que eu esteja errado, mas não contaria muito com isso. Ok? Muito bem. Onde é que vamos agora? Estamos aqui no plano de ensino, é isso, né? As avaliações está lá, né? Então já comentei também, né? O dia das avaliações. E no final aqui tem o nosso livro-texto de referência, né? Na biblioteca, né, tem vários livros, alguns títulos, né, alguns, não muitos, alguns títulos relacionados à mecânica dos fluidos, mas o nosso livro de referência é o livro Introdução à Mecânica dos Fluidos, né, do Fox, MacDonald e Pritchard, certo? Que é o livro mais utilizado no Brasil, né, no estudo de mecânica dos fluidos. Foi o livro que eu estudei quando estava na graduação, e eu gosto desse livro, e então vamos usar esse livro aí, né? Ele é um livro bastante didático, né? E está consagrado nas escolas de engenharia o uso desse livro aí, né? Ok? O que mais aqui? Pois é, a questão do livro, né, pessoal? Depois eu passo para vocês, nós temos aí o acervo virtual, certo? Que vocês podem, todos os alunos, toda a comunidade do IFES que tem acesso a esse acervo virtual, né? Que tem vários títulos, só que são títulos diferentes dos títulos que nós temos na biblioteca física aqui, né? Por exemplo, esse livro aí que a gente usa, eu acho que não tem lá nessa biblioteca virtual, esse acervo virtual, né? Mas, não sei se você já até não tem, mas isso aí é fácil de encontrar na internet, esse livro aí, né? Inclusive eu tinha uma versão digital dele velha, meio ruim, e foi o ano passado aí que os próprios colegas de vocês aí que me enviaram esse livro aí, digital, né, com uma qualidade boa, que é a oitava edição, na verdade, né, tá a sétima aqui porque eu peguei lá copiei e cola do PPC do curso, mas o livro que eu estou usando é a oitava edição, esse aqui, ó, né? Não sei se já tem esse livro aí, mas vocês conseguem encontrar ele fácil na internet, ok? Então todo mundo tem esse livro aí, acompanhando tudo que eu for passar para vocês lá dos slides, exercícios que eu vou recomendar, tudo desse livro aqui. Esse aqui é a nossa referência, esse livro aqui, né? Mas é claro, obviamente vocês podem pesquisar outros livros, né? Ter outras bibliografias, tem vários livros muito didáticos, né? Nesse ramo aí de mecânica dos fluidos, ok? Mas esse aqui que eu vou estar usando como referência aqui na nossa disciplina. Beleza? Alguma pergunta aí? Muito bem. Então vamos ver o que nós vamos ver. O que é que nós vamos ver na nossa aula, né? Então vamos pegar aqui o livro, vou botar aqui na mãozinha aqui, ó. Vamos ver o sumário do livro aqui, ó. Então hoje a gente vai ver uma boa parte do que está aqui nessa introdução, né? Só vou dar uma explicação geral. Depois vamos ver conceitos fundamentais, vamos gastar uma aula aqui também. Depois estática dos fluidos, né? Tem vários aspectos importantes aí para a gente entender. Depois vem as equações diferenciais, equações básicas na forma integral, né? Depois vem a análise diferencial, né? Depois escoamento incompressível de fluido não viscoso, análise dimensional e semelhança, escoamento viscoso interno e escoamento viscoso externo, ok? Então nós vamos ver até o capítulo 9, tá? A rigor, né, se a gente for avaliar, é um tempo bem curto, né? Então, nós não vamos, né, essa disciplina é uma introdução, até como o próprio livro diz, né? Uma introdução à mecânica dos fluidos, né?
nós vamos ver os conceitos fundamentais, vamos entender a fazer vários tipos de análises, vamos desenvolver toda essa competência aí, só que muito focado na aplicação, né? Certo? Para a gente desenvolver e aplicar aí, saber aplicar toda essa forma de análise da mecânica dos fluidos, né? Mas depois vocês podem, né, estudar a fundo. A mecânica dos fluidos é um campo de conhecimento muito grande, né? Certo? Depois, quem gostar pode ir se especializando nessa área e estudar mais coisas depois, fazer mestrado nessa área, né? A gente pode trabalhar nesse campo aí. Então, é muita coisa a ser estudada, falada, relacionada à mecânica dos fluidos, né? Certo? Mas o livro tem mais coisas, né? Tem toda a parte aqui de análise, modelamento de máquinas de fluxo, escoamento de canais abertos, escoamentos compressíveis, né? Ok? Mas, então, nós vamos ver até o capítulo 9. Ok? Capítulo 9. E o capítulo 5 também, nós vamos ver ele muito rapidamente, né? Nós vamos conhecer as equações diferenciais que descrevem o movimento dos fluidos, fazer alguma análise mais simplificada, né? Porque o uso e aplicação, né, da análise diferencial depende de métodos numéricos, métodos computacionais, e que fogem do escopo da nossa disciplina aqui, ok? Então nós vamos ficar mais aí no âmbito dos outros capítulos aí. Ok, pessoal? Muito bem. Alguma pergunta aí? Então vamos começar a nossa aula de introdução. Muito bem. Então, galera, para que estudar a mecânica dos fluidos? Para quê, né? Por que nós vamos estudar isso aí? Bom, para compreender e predizer, né? Compreender como ocorre, predizer, prever, tentar, né? Dizer o que vai acontecer com relação a fenômenos naturais, comportamento de máquinas e equipamentos que dependem de um fluido de trabalho, e comportamento de corpos e dispositivos imersos em fluidos, né? Então, fenômenos naturais, né? Então, por exemplo, a própria meteorologia, né? A própria escoamento da atmosfera, né? Existe uma série de benefícios aí, se a gente conhecer, né? Compreender como é que funcionam esses fenômenos naturais atmosféricos, né? Bom, primeiro por essa questão da meteorologia, né? Hoje, todo mundo sabe, é muito importante a gente ter uma boa noção do como vai se comportar o tempo, né? O clima, né, nos próximos dias, próximas semanas, próximos meses, principalmente para o setor agrícola, né? Isso aí é muito importante, inclusive influencia até em mercado de commodities agrícolas, né? Certo? Mas hoje em dia isso também vem sendo muito aplicado na área de energia renovável, né? Por exemplo, energia eólica, né? Então, hoje em dia existem estações espalhadas aí pelo mundo inteiro, né? Medindo, né, velocidade do vento, temperatura, umidade, pressão atmosférica, e com esses dados alimentam modelos. Então, com esses modelos, né, de fluidodinâmicos e termodinâmicos, é possível prever a incidência, né, a previsão de ventos, né? Então, o pessoal consegue construir os mapas eólicos, né? E a partir desses mapas eólicos, né, principalmente históricos, né, históricos de medições, mas dá de fazer previsões futuras também, dá de ter uma noção de quais regiões são mais propícias, né, que se tornam economicamente viáveis para a instalação de parques eólicos, por exemplo, né?
Mas na área de transportes também, né, e até no nosso dia a dia mesmo é importante saber sobre previsão de tempo, né? Mas não só o tempo, né, os oceanos, né? Como é que o comportamento dos oceanos, né, a parte do transporte marítimo, né, depende fundamentalmente de correntes oceânicas, né? Como é que vai se comportar isso aí? Né? Porque veja, se o navio está navegando a favor de uma corrente, ele vai aumentar a sua velocidade absoluta em relação à terra, né? Certo? E se ele está andando contra uma corrente marítima, ele vai demorar mais tempo, né? Vai gastar mais combustível. Então isso também influencia nessa questão de logística, né? E, e mesmo na questão climática ainda, de novo, né? É sabido aí que o comportamento, as correntes oceânicas influenciam de forma bastante significativa no clima, né? Então, também em várias outras aplicações, né? Hoje em dia, a aquicultura aí, né? Depende dos fenômenos marítimos, das marés, né? Então, tem uma série de fenômenos aí que é interessante. E além disso, né, pessoal, não sei se você já deve talvez ter escutado sobre isso, mas boa parte, né, ou talvez a maioria das soluções de engenharia, soluções tecnológicas, elas são inspiradas na natureza, né? São inspiradas na natureza. Então, se a gente compreender como ocorrem determinados fenômenos, né, no nosso caso aqui, fluidodinâmicos, esses comportamentos, esses fenômenos, o conhecimento, né, sobre esse fenômeno pode ser aplicado para a solução para melhoria de desempenho, né, ou mesmo novos produtos na área de engenharia, né? Na aeronáutica é muito comum isso, né? O pessoal estudar o comportamento fluidodinâmico, né, sobre o corpo, as asas das aves, né, e descobrir determinados dispositivos, determinados fenômenos e aplicar isso depois para aumento de desempenho de aeronaves né, de vários outros ramos aí da área aerodinâmica, né? Certo? Então, estudar, conhecer os fenômenos naturais é bem importante. Comportamento de máquinas e equipamentos que dependem de um fluido de trabalho, né? Então, claro, tem uma série de dispositivos por aí que não trabalham com fluido, né? Não dependem de um fluido para funcionar, né? Sei lá, uma prensa, tem vários tipos de dispositivos aí que são puramente mecânicos, né? Então, com análise de mecânica dos sólidos, com análise de mecanismos, resistências materiais, é possível desenvolver uma máquina ela funcionar, né? Apesar de que, ainda que uma máquina seja totalmente mecânica, né? Ainda assim, qualquer máquina precisa de lubrificação. Né? E o estudo da lubrificação é um ramo da mecânica dos fluidos, né? Que é a tribologia. Né? Então, o estudo, né, do comportamento das graxas nos mancais, né, seja mancais de hidrodinâmicos, seja mancais de rolamento, né, lubrificação de sistemas de engrenamento, né, tudo isso, buchas, né, buchas autolubrificantes, tudo isso depende da análise de mecânica dos fluidos. Né? Então, vejo que ainda que seja uma máquina totalmente mecânica, ainda vai, de alguma forma, ela vai depender de algum tipo de análise de mecânica dos fluidos. Né? E aí, então, tem aquelas máquinas, sim, que dependem intrinsecamente de um fluido, né? De um fluido de trabalho para o seu funcionamento. Né? Por exemplo, uma prensa hidráulica. Né? A prensa, a fonte de potência mecânica é um sistema hidráulico. Tem uma bomba hidráulica que transporta o óleo por via de mangueiras e tem uma série de válvulas que faz o controle dos fluxos, né? E no final lá tem um atuador hidráulico que é a pressão do óleo que faz movimentar aquele atuador e empurra a ferramenta lá contra o material que deve ser processado, né? Certo? Então, uma prensa hidráulica, a concepção inicial
projeto de hidráulica é uma análise de mecânica dos fluidos, né? Toda a parte de pneumática, né? Então, hoje a gente falar aí de automação industrial, né? Automação industrial basicamente depende de sistemas pneumáticos e hidráulicos também, né? Atuadores hidráulicos, válvulas, dos mais diversos tipos de válvulas de controle, né? Regulares de vazão, de atuação, válvulas pilotadas, né? Atuadores. Tudo isso depende do fluido, né? Do fluxo, né? Tem um fluido de trabalho que transporta energia mecânica, né? Certo? Então é preciso ter um bom entendimento sobre isso. Outros tipos de máquinas, sistemas de bombeamento, né? Sistema de bombeamento de água da nossa casa, né? Do prédio onde a gente mora, tem um sistema de bombeamento, tem uma bomba, tem tubulações, tem válvulas, tem sensores, né? Uma bomba, depois um sistema de condicionamento de ar, tem um ventilador, né? Tem dutos, outras válvulas, né? E assim vai, tem, né, o próprio motor a combustão, né, certo? O motor a combustão interna, ele é uma máquina que depende do fluido de trabalho, né? Uma máquina complexa, mas, de novo, a primeira análise que se faz para conceber um motor a combustão, né, um novo motor a combustão, é uma análise, até antes disso, de termodinâmica, lembra? A gente viu um pouco, né, disso, né, os ciclos termodinâmicos, fazer uma análise termodinâmica, beleza, fiz minha análise termodinâmica, eu acho que, né, é por aqui o caminho, a análise seguinte é de mecânica dos fluidos, né? Qual é a velocidade lá do escoamento, as perdas de carga que vão existir no sistema, né? Um sistema de refrigeração, né? Também depende fundamentalmente de um fluido de trabalho, né? Um fluido refrigerante, que em geral são fluidos sintéticos, né? Certo? Né? Tem um compressor que vai comprimir o vapor, depois vai empurrar esse fluido, em uma parte do sistema ele vai estar mudando de fase de líquido para vapor, em outra parte do sistema ele mudando de fase de vapor para líquido, né? Então, tudo isso, além da análise termodinâmica, que ela é a primeira análise que se faz de sistemas térmicos, em seguida a gente faz análise de fluidodinâmica, né? Para calcular as velocidades, as perdas de cargas, a necessidade de potência da bomba, do compressor, né? Sistemas de bombeamento contra incêndio. Até a gente viu um pouco disso lá em termodinâmica, né? Termodinâmica e mecânica dos fluidos são duas áreas, né? Estão grudadas uma na outra, né? Até a termodinâmica ela é mais abrangente, né? De uma certa forma, a mecânica dos fluidos seria até uma sub-área da termodinâmica, né? A gente vai ver que várias coisas que a gente vai ver aqui é derivado lá dos princípios da termodinâmica, né? Certo? Mas um aspecto importante também é que daqui da mecânica dos fluidos, né? É que assim como lá a gente já comentou isso lá em termodinâmica, mas para a gente fazer a análise de mecânica dos fluidos, ela é uma análise macroscópica, né? Certo? Então, nós admitimos a hipótese, né? E é bastante evidente essa hipótese, né? Admitimos os fluidos como um contínuo, um meio contínuo, né? Para nossas análises macroscópicas de mecânica dos fluidos, é perfeito, né? Essa hipótese é perfeitamente aplicável, né? Os fluidos são meios contínuos, mas para outros tipos de análises, né, em determinadas condições extremas, né, de estados termodinâmicos, nós já não podemos mais admitir a hipótese do contínuo, né? Certo? Por exemplo, uma espaçonave, um foguete está saindo, né, lá no topo da atmosfera, né, lá o ar é muito rarefeito, né? Então, as coisas já começam a não se comportar mais conforme prevê a hipótese do contínuo, né? Então, existem outros modelos aí para tentar solucionar alguns problemas aí
em situações onde a hipótese do contínuo já não seja mais tão aplicável, né? Ok? Mas e os casos extremos, né? Nosso curso aqui está baseado nessa hipótese de que os fluidos são meios contínuos, né? E só que tudo que eu falei até agora aí, ó, né? Máquinas, equipamentos que dependem de um fluido de trabalho. Tudo que eu falei está relacionado a um escoamento interno, ou seja, o fluido está contido dentro de dutos e de cavidades e de carcaças, né? São escoamentos internos. E temos aí, então, por último, o comportamento de corpos e dispositivos imersos em fluidos, né? Por exemplo, a aerodinâmica de um carro, né? O comportamento de escoamento ao redor de uma aeronave, o comportamento da movimentação de um submarino, né? Então, tudo isso nós estamos falando de corpos e dispositivos imersos em fluido, ou seja, isso constitui os escoamentos externos, certo? E a análise é diferente, né? Um escoamento interno de um escoamento externo, certo? Então, a gente vai dar uma olhada em tudo isso daí. Então, é para isso, né, que vamos estudar a mecânica dos fluidos. E como estudar a mecânica dos fluidos, né? Então, tem 3 formas aí que eu observo que é possível, né? Primeiro, a observação do comportamento de meios fluidos. Observação olhando mesmo, né? Observando. Então, isso, desde a antiguidade, o pessoal já faz isso, né? Até onde se conhece, os primeiros caras que começaram a observar e registrar e ter ideias, ter ideias de dispositivos, foi o Tales, né? Tales de Mileto, lá dos primórdios da Grécia, lá do século V a.C., né? O Tales, ele já observava, né, a movimentação dos fluidos, o movimento atmosféricos, e teve compreensões e construiu equipamentos fantásticos, né, há 2.500 anos atrás. Certo? Se aprende muito, ainda hoje em dia mesmo, né? Os laboratórios aí das universidades, né, que tem muitos laboratórios tem aquela tal da mesa d'água, né? A mesa d'água é simplesmente uma mesa com fundo de vidro, ou não também, fundo claro, branco, né? Onde se tem um fluxo laminar, né? De água, né? Uma lâmina de água, né? De uma velocidade baixa, e aí, em determinados pontos, né, dessa mesa d'água coloca-se um corante, e como o escoamento é laminar, esse corante ele vai fazendo uma trajetória, né, que vai ficando bem destacada, né, bem previsível a trajetória dela, e a gente pode colocar objetos, né, na frente da trajetória desse corante, a gente consegue observar o comportamento, né, das linhas de corrente ou em torno desses objetos, né? Então, a observação, né, dos fenômenos é simplesmente olhar, ver, a gente já aprende muito, é impressionante, né? Como a simples visualização do fenômeno, né, nos permite entender muito da dinâmica daquele fenômeno, como é que ocorre, né? E quando a gente vai tendo conhecimentos mais teóricos e volta a observar esses fenômenos, a gente consegue, então, fazer ter uma assimilação muito maior desses conhecimentos, né? E até da análise, de previsão desses conhecimentos. É muito interessante, né? Não sei se todo mundo já fez isso, mas quando você está passando por em cima de uma ponte a pé, né? Você para e fica olhando lá para o pilar debaixo da ponte, olhando a água passar em volta do pilar, a gente vê que ocorrem circulações, né? Então, tudo isso são formas de observação que a gente aprende muito observando isso, né? Se a gente olhar as nuvens, né, na atmosfera, né, a gente observa que em diferentes altitudes se formam diferentes padrões de nuvens. É interessante, às vezes nuvens se formam entre camadas diferentes, né? Ao longo da atmosfera existem diferentes camadas que têm velocidades e até direções distintas, né?
de ar, é muito interessante isso, e às vezes nuvens se formam na interface dessas camadas, né, e formam um determinado padrão, né, aquele padrão meio serrilhado, não sei se já observaram isso, meio ondulado, serrilhado, que formam uns vórtices, né, aquilo ali é indicativo que tá na interface entre duas camadas fluidas, né, de velocidades diferentes, né, inclusive aquilo indica, né, como que se ocorre a transição do escoamento laminar para o turbulento, né, devido a grande gradiente de velocidade naquela interface, né. Então, só com observação é possível aprender muito sobre mecânica dos fluidos, né. Depois, por meio de modelos matemáticos que tentam descrever a relação entre as propriedades de um fluido estático ou em movimento, né? Então, e é o que nós vamos ver aqui no curso, basicamente é isso, esses modelos teóricos, né, matemáticos, que tentam descrever esses fenômenos, o comportamento dos fluidos, né? A gente vai ver que as equações resultantes aí das deduções, né, são equações complexas, né, e que mesmo assim elas descrevem com uma boa precisão muitos dos comportamentos dos fluidos, mas ainda assim ela não leva em consideração outros efeitos que existem ali, né, principalmente efeitos a nível microscópico, né. Porque todas essas análises que nós estamos vendo, parte da hipótese do fluido como meio contínuo, né? Só que, a rigor, o fluido não é contínuo, né? Certo? Então, existem determinada incerteza, né, desse modelamento. E mesmo nas aplicações que nós vamos fazer dessas equações, a gente vai ver que nós vamos fazer diversas considerações de simplificação, né? As simplificações nos ajudam muito a resolver uma série de problemas, né? Só que a gente, desde o início, tem que ter em mente que essas soluções derivadas dessas simplificações implicam em erros, em incertezas, né? E depende. Há casos que essas dessas predições de simplificações são muito pequenas. Em outras situações, esses erros, essas incertezas são maiores, são grandes, né? E muitas vezes, ainda que hajam grandes incertezas, o pessoal usa esses modelos, né? Por quê? Por que o pessoal usa esses modelos ainda que tenham grandes incertezas de predição? Porque é o único que se tem. Porque não se tem outra forma. Então, o pessoal usa, né? E tem que conviver com isso. E aí que eu observo que é o grande habilidade do engenheiro, né? O engenheiro não é o cara que sabe aplicar exatamente aquela equação, né? É o cara que consegue resolver o problema com as equações disponíveis, né? Poxa, eu tenho um problema aqui e eu poderia resolver ele com muita precisão se eu tivesse um supercomputador, se eu soubesse fazer toda uma análise fluidodinâmica, mas eu não tenho esse supercomputador, eu não tenho todo esse conhecimento, mas eu conheço equações básicas que descrevem de uma forma mínima esse comportamento, né? Então, eu posso ter uma solução razoável do meu problema, tendo um modelamento que não é o mais, né? Claro, num primeiro momento, eu posso solucionar com essa solução que eu tenho em mãos, que não é a mais precisa, mas depois eu posso buscar isso posteriormente, né? Não, então eu vou entender, eu quero estudar sobre métodos numéricos, quero ter uma solução muito mais precisa, quero otimizar o meu projeto, vou investir no novo computador. Claro, a gente tem que saber que existe tudo isso e buscar isso, né? Mas isso não impede que possamos ter soluções imediatas que resolvam com o mínimo de satisfação, né, esse problema. Ok? Então, o engenheiro, esse cara com habilidoso é isso, é um engenheiro que ele consegue, de alguma forma, mensurar esse erro, né, envolvido desse modelo e dizer até que ponto resolve o problema, esse tipo de modelamento aqui, né? Certo? E é muito comum isso, né? É muito comum o pessoal aplicar modelos, ter soluções técnicas aí que não é a mais precisa, mas resolve o problema, né? Certo?
Porque tudo isso, no final das contas, resulta em custos, né? Soluções menos precisas, em geral, têm custos posteriores, né? Talvez custo de implementação até não seja caro, mas custo operacional, por exemplo, né? Pode ser um custo operacional maior, né? O equipamento pode funcionar com baixo rendimento, por exemplo, né? Certo? O processo também, né? O processo está envolvido lá, não tem a melhor precisão, mas tudo isso é um processo de desenvolvimento, né? Desenvolvimento do engenheiro e desenvolvimento do sistema, né? Da metodologia de projeto, do equipamento, do processo, seja lá o que for. Né? Então, as ferramentas teóricas aqui, os modelos, e a realização de experimentos planejados por meio de instrumentos de medição. Né? Então, uma vez que eu já tenha, né, também conhecimentos teóricos, eu posso bolar, né, no meu laboratório, ou mesmo em campo, né, mesmo em campo, na fábrica, onde o equipamento esteja funcionando, eu posso bolar experimentos e observar comportamentos, né, de variação de velocidade, de pressão, de temperatura, né, e fazer uma avaliação do equipamento, né. Só que esse comentário que eu fiz, né, que é fundamental ter um bom conhecimento dos sistemas de medição e da análise de incertezas de medição, né. Porque quando a gente está falando de escoamento de fluidos, a gente não está medindo com a régua, né? Qual que é o diâmetro dessa caneta? É tanto, né? Beleza. Não é bem assim, né? Quando a gente vai medir pressão, principalmente pressão de um sistema que está escoando. Essa pressão vai ter uma flutuação, né? A velocidade, também, em geral, a medição de velocidade tem uma flutuação de velocidade, né? E assim vai. Então a gente tem que ter uma noção de como que a gente trata essas grandezas, né? Essas grandezas físicas. Né? Eu vou ter que ter uma taxa de aquisição de dados, né? Mas qual é o intervalo de aquisição? É 1 segundo? É 1 minuto? É 1 milissegundo? Né? Então, eu tenho que ter uma noção do nível de variação, de conhecer o resto, para que eu saiba determinar qual é a taxa de aquisição de dados que eu preciso para coletar uma população de dados e aí fazer uma média, um desvio padrão, né? A partir disso que eu tenho uma noção da exatidão e da precisão, né, da minha medição, né, e que isso vai resultar no nível de incerteza da minha medição, certo? Então, mas esse é um aspecto que nós não vamos abordar aqui, porque foge também do escopo do nosso curso, tá? Falar sobre esses sistemas de medição para sistemas térmicos, né? Ok? Então nós vamos ficar nessa zona do meio aqui, ó, nessa frase do meio aqui, né? Que é conhecer os modelos matemáticos que tentam prescrever a relação entre as propriedades do fluido em movimento ou estático. Ok? E onde nós vamos aplicar as análises de mecânica dos fluidos? Então, como eu já comentei um pouco aqui, né, com vocês, comentei um pouco, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é a análise de uma bomba, né? Uma bomba centrífuga, né? É uma bomba centrífuga ou até, não dá de saber exatamente, pode ser também uma turbina hidráulica, né? Isso aqui, que funciona no sentido inverso, né? Então, uma turbina hidráulica funciona no sentido inverso de uma bomba centrífuga, certo? Então, como a gente projeta, né? Eu quero extrair o máximo de energia de um determinado desnível de água, né? Um desnível de uma cachoeira lá, e com determinada vazão, né? Então, essa altura combinada com a vazão vai me dar um determinado potencial de energia hídrica. Como é que eu consigo extrair o máximo de energia desse potencial hídrico? Bom, eu tenho que fazer um projeto do rotor, da geometria da carcaça, a geometria das pás, né, o sistema de entrada, saída, tudo isso eu tenho que projetar de forma que eu tenha um mínimo de perdas, né, de perdas hidráulicas, perda de carga. Ok? Então, aqui mostra uma análise de CFD, né, de
fluidodinâmica, análise numérica, para a otimização de um projeto de uma bomba centrífuga, por exemplo. Então é importante aí o escoamento interno, né? Do lado ali, né, tem uma foto ali que mostra um motor a combustão interna ali, né, onde tem a explosão dentro dos cilindros, né. Então também, né, ter uma boa noção de como é que se dá escoamento, né, um escoamento turbulento, altamente complexo dentro de uma câmara de combustão, envolve reações químicas, né. Então essa parte da reação química até já foge um pouco do escopo aqui do curso, né. A gente teria que misturar a mecânica dos fluidos, termodinâmica, reação química, né, é um problema bastante complexo, né. Escoamento externo aqui, ó, né, esse escoamento ao redor da carcaça de uma aeronave, né, certo? Tem aqui, ó, as linhas de corrente aqui, né, mostrando a interação do fluido com a geometria da carcaça, né, então, ou seja, a otimização de um projeto aeronáutico, né. Depois aqui, ó, tubulações industriais, né. Qualquer empresa que a gente vá, a gente vê tubulações. Já observaram isso? Seja tubulação de água, de ar comprimido, de óleo, de combustível, de polpa, né? Aqui na região nós temos as empresas de papel e celulose, tem tubulações que transportam polpa de papel, sistemas de bombeamento, válvulas, né? Tudo isso daí é a partir da mecânica dos fluidos, que a gente vai ter que... O pessoal dimensiona tudo isso aí, né? Uma parafernália de tubulação, tudo isso está baseado na mecânica dos fluidos. Como eu já comentei ali, né, previsão a modelos meteorológicos aqui, no ramo da medicina, né? Hoje em dia a medicina está expandindo enormemente, né? Os conhecimentos e a aplicação tecnológica no ramo da medicina, né? Mas quem que desenvolve os equipamentos, os dispositivos no ramo da medicina? Isso não, claro, o médico é o cliente, né? Ele traz a demanda, né? Ele traz as informações, ó, a gente tem esse problema e gostaria de ter uma solução nesse sentido, né? Então, o engenheiro, ele pega essas informações e tenta desenvolver uma solução, né? Então, ali, por exemplo, um coração artificial, né? E tem muitas outras coisas, né? Agora, na pandemia aí, né? No início lá da pandemia, houve uma corrida tecnológica aí, né? De empresas e universidades aí para tentar desenvolver sistemas de ventilação, né? Certo? E teve muitas soluções aí, né? Em universidades, empresas, né? Que o pessoal desenvolveu sistemas bem inteligentes aí, né, para tentar suprir a demanda, né, para a ventilação mecânica, né. Então, e quem que propôs todas as soluções? Engenheiros, mecânicos, a maioria deles, né. Inclusive o professor Saulo ali da UFSC de Florianópolis também, ele saiu no jornal até, né, ele e o filho dele desenvolveram uma maleta, né, um sistema de ventilação dentro de uma maleta, né, bem interessante. Então, são engenheiros mecânicos, né? Então, desenvolver tecnologia para a medicina, ok? Então, é isso, pessoal. A engenharia mecânica, ela está em todos os cantos, em todos os lugares, e a mecânica dos fluidos está em todos os lugares, em tudo que é lugar. Certo? Então, é o que eu sempre falo, né? À medida que nós vamos adquirindo novos conhecimentos, nós vamos identificando coisas que nós não percebíamos, né? Problemas, fenômenos, se não percebíamos, porque não tinham devido conhecimento. Então, agora a gente passa a observar, tem um olho mais crítico, né? E o interessante é isso, que à medida que eu começo a ver problemas que eu não via antes, muito próximo disso, eu também começo a encontrar soluções, né? Quando eu vejo um problema, possivelmente eu vou enxergar uma possível solução, né? Engenheiro, né? O engenheiro ele tem que sempre estar de olho em tudo, né? Em tudo que está à sua volta, né? Ele está viajando, está passeando, está em casa, ele pode estar observando, meditando, bolando coisas, né? E esse é o papel do engenheiro, né? O engenheiro vem do termo engenhar, engenho, engenhar. Então, nós temos que nos acostumar a engenhar coisas, né? E para isso, primeiro a gente tem que gostar disso, né? E aí imagino que vocês gostem, né? Se vocês escolheram esse curso aí,
de engenharia mecânica é que vocês gostam, têm afinidade com, isso, com essa área, né? Então, é interessante a gente ir acostumando o olho, né? Para ir observando de forma mais crítica, né? Tudo que a gente vê por aí e começando a identificar problemas que a maioria das pessoas não vê, mas nós podemos identificar problemas técnicos e aí enxergar soluções e propor soluções, e essas soluções podem se tornar businesses, negócios, dinheiro, certo? Acho que esse é o principal papel do engenheiro, né? De engenhar. Muito bem. Pessoal, até aqui alguma pergunta, alguma dúvida, comentário, críticas? Então vamos em frente. Muito bem. Então, a gente vai falar de fluidos, mas o que é um fluido? Né? Tá lá no livro essa definição, isso aí, né? Então, primeiro de tudo, exemplos: líquidos e gases, né? Líquidos e gases é o que, quando a gente fala fluido, é líquidos e gases, não tem churmela, né? Acho que todo mundo não tem dúvida sobre isso. Só que é interessante que existem outros materiais, até na aula que vem nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Existem alguns tipos de materiais, de substâncias, que, dependendo da situação, ela se comporta como fluido. E dependendo da situação, ela se comporta como sólido, né? Que são os chamados fluidos não newtonianos, né? Em geral, líquidos e gases, a gente vai ver que eles se comportam como fluidos newtonianos. Mas existem esses fluidos aí que são os não newtonianos, né? Que a gente olha, por exemplo, a gelatina, né? A gelatina é sólida, né? Ela está ali em cima da mesa, ela é elástica, né? Ela fica tremendo ali, bate na mesa, ela treme, ela tem um comportamento elástico, mas se a gente pegar um punhado de gelatina e apertar na mão, ela escoa, né? Ela escoa por entre os nossos dedos, ou seja, ela se comporta como um fluido, né? Pasta de dente, né? E tem vários outros, né? Tem vários outros fluidos, a gente vai dar uma olhada nisso também, bastante, só para saber que existe, a gente não vai analisar eles, né? E que a gente, para saber que existem esses fluidos aí, né? Que são os não newtonianos, que não são tão evidentes que são fluidos, né? Muito bem, então a definição, né, é o seguinte, ó: um fluido é uma substância que se deforma continuamente sob a aplicação de uma tensão de cisalhamento, né? Não sei se todo mundo já ouviu esse termo, né, mas cisalhar, né, cisalhamento tem a ver com uma força tangencial, né? Cisalhar, né? Não importando o quão pequeno seja o seu valor, né? Então ela se deforma continuamente sobre a aplicação de uma tensão de cisalhamento. Então nesse desenho aqui embaixo, ó, tá ali, ó, um sólido, né? Então um fluido, ele está parado, né? Essa placa superior, então admitimos aí que a placa inferior é uma placa estacionária e a placa superior é uma placa que pode ser movida, pode se mover. Na situação a placa superior também está estacionária, né? Então ela pode até causar uma pressão, uma tensão normal, né, no fluido aqui, mas o fluido está parado, não é a cisalhante, né? Simplesmente a tensão normal. Só que à medida que essa placa superior é colocada em movimento, né, certo? Então ela vai cisalhar, né? Que é como está aplicando o desenho, né? Esse cubo, né? Esse cubinho ali, ele acabou se deformando, né? A base dele está sempre fixa, mas a parte superior dele foi deslocada, né? Então ele deformou sua geometria ali, né? Certo? E só que daí qual é a diferença de um sólido para um fluido, né? Para um sólido, quando você aplica uma tensão de cisalhamento, né? Essa placa pode estar estacionária
mas tensionada, né? Então ele vai deformar o sólido vai se deformar elasticamente, mas vai ficar parado, né? E o que isso não acontece num fluido, né? Isso não acontece num fluido, né? Se eu pegar essa placa superior e deslocar ela um pouco para o lado e parar ela, o fluido não, ele vai lá dentro, ele não vai ter tensão de cisalhamento, né? O fluido só vai sofrer tensão de cisalhamento se a placa estiver em movimento, né? Em movimento. Aí ela vai ter vai surgir essa tensão de cisalhamento, né? Então, assim, em condições estáticas, um fluido não admite tensão de cisalhamento, certo? Diferente de um sólido, né? Certo? Como eu falei, diferente de um sólido. Se eu pegar esse sólido e aplicar uma força aqui cisalhante, ele vai ter internamente tensão cisalhante, mesmo estando estático, parado. Está tudo zero velocidade, né? Mas lá internamente ele vai ter tensões cisalhantes, né? Porque estou aplicando uma força cisalhante, né? No fluido isso não ocorre, né? Eu movimento a placa superior, está parada, quer dizer que internamente não existe tensão cisalhante, né? Então, e o fluido é isso. Qualquer movimento, né? Qualquer velocidade diferente de zero que essa placa superior tenha, vai causar alguma tensão cisalhante nessa partícula fluida, certo? Então, isso é uma característica bem importante para a mecânica dos fluidos, né? E a gente vai ver na aula que vem, né? Que essa tensão, ela depende de um gradiente de velocidade, né? Ela depende de velocidade, né? Se existe gradiente de velocidade, quer dizer que existe velocidade que não é zero, né? Se eu tenho um sistema que está estático, quer dizer que o gradiente de velocidade é zero, certo? Então, a tensão de cisalhamento, ela depende de existir uma gradiente de velocidade, ok? Muito bem. Então, tendo melhor em mente o que é um fluido, né? Vamos em frente. Então, só recordando lá dois conceitos lá de termodinâmica, né? Que é sistema e volume de controle. Então, o sistema, né? Como está mostrado na figura ali, né? É uma região do espaço que tem uma quantidade de massa, né? E essa massa pode sofrer variação de volume, variação de temperatura, variação de pressão, mas esta massa não varia, né? A massa de substância, de fluido que tem lá dentro não varia. Então, nós estamos falando de um sistema. Então, por exemplo, cilindro-pistão, né? O cilindro-pistão contém a quantidade de massa lá dentro. Então, o êmbolo pode subir, descer, trocar calor, variar a pressão e tal, temperatura, mas a massa não varia. Então, nós estamos falando de um sistema. Já no volume de controle, né? O volume de controle, o que é um volume de controle? É uma região bem definida do espaço, né? Então, essa figura do lado aqui, né? Essa bifurcação dessa tubulação aqui, né? Então, nós que delimitamos as fronteiras do volume de controle, né? Então, nós vamos colocar uma fronteira, a primeira fronteira aqui, onde está indicando essa seta de entrada, vamos colocar outra fronteira aqui nessa posição 2 e a outra fronteira lá na posição 3, e as outras fronteiras é delimitada pela própria parede do duto, né, da tubulação aqui, certo? Então, nós temos aqui uma região bem definida do espaço, e temos identificado regiões, né, áreas dessa volume de controle, onde entra e onde sai fluido, certo? Então, quando nós temos a região delimitada do espaço, né, e o fluido, existem áreas de entrada e áreas de saída de fluido, então isso é um volume de controle, certo? Muito bem. E, basicamente, nós vamos sempre trabalhar aqui com, bom, a menos ali na estática dos fluidos, né, mas em todo o resto nós vamos trabalhar com volumes de controle. Ok? Bom, basicamente em cima do volume de controle a gente vai aplicar as leis da conservação, né? A conservação da massa,
conservação da energia, conservação da quantidade de movimento, principalmente. Muito bem. Outro aspecto, pessoal, para a gente falar aqui dessa parte introdutória, né? Então, assim, pessoal, nós estamos delineando, né? Nós estamos vendo coisas gerais da mecânica dos fluidos, tentando estabelecer as fronteiras, né? Onde é que nós estamos, né? Então, primeiro, se é mecânica dos fluidos, existe um fluido, vamos saber a definição do fluido. Aonde nós vamos analisar esse fluido? Dentro do sistema ou dentro de um volume de controle? E agora, então, que tipo de formulação, né? Como eu falei antes, lá no início, nós vamos aprender aqui os modelos matemáticos que modelam os fenômenos da mecânica dos fluidos, né? Mas aí, quando a gente fala de modelos matemáticos, nós temos duas formulações, duas famílias de formulações. A formulação diferencial e a formulação integral, certo? Na verdade, elas são, de certa forma, derivadas uma da outra, né? Mas é uma abordagem diferente. Isso que tem que ficar claro, tá? A formulação diferencial, que a gente vai ver principalmente lá no capítulo 5, né, que é a análise diferencial. Então, assim, como o termo diz, né, é uma análise que ela está voltada, focada no elemento diferencial, né? Isso vocês já sabem desde lá das disciplinas de cálculo. Um elemento diferencial, né, é um elementinho, uma regiãozinha do espaço, onde a gente pega a dimensão dele e tende a zero, né? Então nós temos no caso, o elemento diferencial que a gente mais tem familiaridade, que analisa, é um cubinho, né? Um cubinho diferencial com dimensão dx, dy e dz, né? Veja que isso aí quando a gente fala de um elemento diferencial, é um elemento idealizado, né? Certo? É idealizado, é uma ideia matemática isso, né? Porque na prática, o que acontece? Se a gente pegar um pedacinho de ar, né, um cubinho de ar, e for reduzindo o tamanho dele, nós vamos chegar no momento que nós caímos fora da hipótese do contínuo. Lembra disso? Que a gente sabe desde lá da física do ensino médio, né? Que os fluidos, os líquidos e os gases, a nível microscópico, existe uma distância média entre as moléculas, né? Então, a rigor, não existe meio contínuo, né? Mas, por isso que a nossa análise de mecânica dos fluidos só vale para a hipótese do contínuo, né? Porque nós pegamos aí um elementinho, um cubinho, e admitimos, né, aplicamos essa ideia matemática do elemento diferencial, né, que uma dimensão que tende a zero, né, claro, então isso é uma idealização, né. Muito bem, então em cima desse cubinho, né, desse elemento diferencial, vão ser aplicadas balanços de força, balanços de energia e balanços de quantidade de movimento, certo? E balanço de massa também, né? Balanço de massa, de força, de energia, de quantidade de movimento em cima desse cubinho diferencial, certo? Então, a partir dos balanços, desses balanços que eu falei, vão se deduzir as equações diferenciais, né? Não sei se vocês têm bem claro isso em mente, né? Mas todas as equações diferenciais, elas são resultantes de balanços, né? Balanço de massa, balanço de energia, balanço de quantidade de movimento. Então, aplicando aí essas, né? E uma dessas análises também tá junto aí equações constitutivas, né? Então, acabam se deduzindo as equações diferenciais que modelam a mecânica dos fluidos, o comportamento do fluido a nível diferencial, né? Só que, veja, todas essas equações que a gente vai ver, né, elas valem para um único elementinho diferencial, né? Mas como é que eu vou resolver um problema físico, real, macroscópico, com uma análise de um cubinho diferencial, né? Bom, aí existem as técnicas, né? Existem os métodos
analíticos e os métodos numéricos, né? Vocês já viram, acho que quando vocês fizeram cálculo 1, cálculo 2, até cálculo 3 principalmente, acho que tem uns exemplos que o professor passa lá, que são os problemas clássicos, né, da mecânica dos fluidos, né, o escoamento de Stokes, vocês viram em cálculo 3, não viram isso? Escoamento de Stokes, escoamento de Poisson, tem uns problemas lá clássicos de mecânica dos fluidos, onde se aplica a equação diferencial em cima daquele problema, né? E aí, então, colocando as condições de contorno, né? O que é, então, a condição de contorno? Lembre que sempre para a gente resolver uma equação diferencial, a gente vai precisar definir as condições de contorno, né? Certo? E porque são as condições de contorno que vão dizer as fronteiras do meu problema real macroscópico, né? Então, no problema, eu vou ter uma região do espaço, então vamos chegar com o problema uma região do espaço, né? Eu tenho determinadas paredes, fronteiras, né? Um volume de controle, né? Vamos pensar assim, de forma mais explícita, né? Eu vou aplicar essas equações diferenciais em cima de um volume de controle. Esse volume de controle, em determinadas direções existem paredes, em determinadas direções existem entradas e saídas de fluido, né? Então a gente vai definir as condições de contorno, né? E aí eu vou fazer o quê? Aplicar técnicas em cima da equação diferencial que vão me permitir integrar, né? Lembra? Aí eu vou integrar a equação diferencial dentro desses limites, que são as condições de contorno, e aí eu vou resolver esse problema, vai trazer a solução para o campo macroscópico, né? Então, a equação diferencial, ela está em todo a região do espaço interno do volume de controle, certo? Essa equação diferencial vale para qualquer posição espacial dentro do volume de controle e até no tempo também, né? Condições de contorno no tempo também é possível. Então, uma vez que eu delimito as condições de contorno do meu volume de controle, eu aplico o método de integração e tenho uma solução da equação diferencial que é válida para essa região do espaço que compreende o meu volume de controle. E aí, então, é o melhor dos mundos para o engenheiro. Por quê? Porque uma vez que eu tenho a solução da equação diferencial, que modela esse meu volume de controle, eu vou poder determinar, eu tenho os campos, né? Os campos de velocidade, campo de distribuição de densidade, no caso de um escoamento compressível, campo de distribuição de temperatura, se envolver problema térmico, certo? O campo das velocidades nas 3 direções do espaço, né? Dentro aqui, então, essa é a solução perfeita para o engenheiro, né? Porque a partir desses campos de velocidade, de massa específica, né, eu consigo dizer tudo, né? Eu consigo determinar a velocidade média exata nas entradas, as velocidades médias exatas na saída, as densidades, fluxos de massa, as forças que surgem, tudo isso, né, é possível se eu tenho uma equação que descreve o campo, né? Esse campo de velocidade, campo de distribuição de massa específica, campo de temperatura, certo? Então, tudo isso é possível quando eu tenho a solução analítica, certo? Só que tem um pequeno problema. As soluções analíticas, né, para problemas de mecânica dos fluidos, as soluções analíticas, elas, pelo que a gente lê nos livros, né, essa é uma informação que eu trago dos livros, né, eu não tenho essa experiência, 10% dos problemas de engenharia são possíveis de resolver com as soluções analíticas. 90% dos problemas de engenharia, de mecânica dos fluidos, a gente não consegue, não existe solução analítica, certo? Então, por isso que a gente fala dos problemas clássicos, né, que vocês viram lá em cálculo 3, por exemplo. É um problema clássico, né, que está estudado, e aplica bem, é tudo, né, é perfeito, ali a solução, mas aquilo ali é um problema que já é bastante conhecida a solução, só que hoje em dia tem muitos aí problemas, inclusive essas figuras bonitas que nós estamos vendo aqui, ó, isso aqui não é resultado de soluções analíticas, né?
Então, para esses 90% desses problemas, a gente só vai conseguir usar a formulação diferencial e conseguir uma representação desses campos de velocidade que eu falei, usando os métodos numéricos, não mais os métodos analíticos, mas os métodos numéricos e computacionais, né? E aí, pessoal, quando a gente fala de métodos numéricos e computacionais, isso aí é outro mundo, certo? E aí existem uma imensa, né, tipos de métodos mais diversos aí, desde métodos para construir a malha, né? Tá vendo esse desenho aqui de cima, né? Tem todo esse quadriculado. Isso aqui é a malha, né? O que é a malha? Porque, veja, o que implica o método numérico, né? Porque quando a gente tem a solução analítica, nós temos a descrição contínua, né? Certo? Da variação daquela propriedade ao longo de uma das direções do espaço, né? Eu consigo continuamente dizer a variação de velocidade ao longo desse eixo, ou desse outro eixo, certo? No método numérico, a gente não tem sistemas contínuos, nós temos um sistema discreto de descrever o espaço. Então, nós temos que pegar a região do espaço, o volume do controle, e dividir ele em quadradinhos, né? Vários quadradinhos, né? E aí sim. Então, agora, nós não temos... As equações diferenciais não são aplicadas mais em cima do elemento diferencial matematicamente idealizado, mas em cima de um volumezinho com a dimensão definida, certo? Que não é mais diferencial, não é diferencial, ele é uma dimensão definida, certo? E aí cada equação diferencial vai ter que ser aplicada em cima de cada quadradinho desse que está aparecendo aqui, né? Aí o problema pode ser bidimensional ou tridimensional, né? Claro, tridimensional fica mais complexo ainda, né? Mas então, e aí tem toda uma técnica, primeiro para discretizar o domínio, né? Que é como a gente chama. Então você pega essa região do volume de controle que você quer entender, vai ter que discretizar o domínio. O que é discretizar o domínio? Pegar essa região do espaço e dividir ele em cubinhos, né? Outra, pode ser cubinhos, pode ser tetraedros, pode ser... Até isso tem várias técnicas, né? Como que eu vou... A técnica de discretização, pois, baseado na discretização que foi feita, em cada face dessa geometria, eu vou aplicar um balanço ali, né? A velocidade que sai de um cubinho é a mesma velocidade que sai do outro, né? A temperatura na interface do cubinho, né, vale tanto para esse cubinho para um outro cubinho. Então, ou seja, tem que fazer o acoplamento das equações para cada cubinho, né? Cada cubinho vai ter que se conversar um cubinho com o outro, em termos de velocidade, de temperatura, de massa específica, de pressão, tudo isso, né? Então, tem métodos para fazer tudo isso, o acoplamento das equações. Depois que está tudo acoplado, né, todas essas equações diferenciais acopladas, vai ter que se gerar, tudo isso vai resultar num sistema de equação diferencial, equação. Depois nós vamos ter que transformar cada termo da equação diferencial em equações algébricas, porque o computador não entende o cálculo. O computador só entende somar ou subtrair, é só isso que o computador quer dizer, né? Ele é baseado em uma sequência de 0 e 1, né? Aquela lógica binária, né? Certo? Então, a gente vai ter que transformar todas as derivadas das equações diferenciais em equações algébricas para poder implementar. E tudo isso vai resultar num sistema de equações lineares, né? Ou até não lineares. E depois vem os métodos numéricos do solver, né? Os métodos de solução do sistema de equação linear ou não linear. Por exemplo, agora em cálculo numérico, vocês vão ter disciplina em cálculo numérico. Um dos métodos que vocês vão ver lá é justamente um método para resolver solução de sistemas de equações, né? Certo? Então, mais à frente, vocês vão poder acoplar as coisas, né? Mas por isso que eu digo, esse campo, esse ramo aí da análise numérica de dinâmica dos fluidos, isso é um mundo, é muito conhecimento para ser estudado aí, tá? Então, mas, quem quiser se especializar, é um ramo muito interessante, muito bacana,
e de muita aplicação, ok? Então, por isso, ele foge também do escopo do nosso curso, que a gente não vai se aprofundar nisso, né? Ok? Mas só para ter noção do que é a formulação diferencial, ok? Então, formulação diferencial dependemos dos métodos numéricos, né? Ou a solução de problemas clássicos que vocês viram algum ou outro lá em cálculo 13, né? Ok? Muito bem. Então, agora vamos para o nosso mundo real do dia a dia aqui, né? Já que a gente não temos ainda o devido conhecimento dos métodos numéricos, não temos um computador superpotente, até não precisa ser superpotente, né? Hoje em dia qualquer notebook resolve problemas razoáveis e relativamente simples usando métodos numéricos, né? Mas, para a gente fazer continha na mão e já resolver um monte de problemas, então nós podemos usar a formulação integral, né? Então, a formulação integral, ela também, né, ela surge a partir de balanços, né, de força, de quantidade de movimento, de massa, mas é uma outra abordagem de análise, e que resulta nessa equação aqui geral, né, que a gente vai poder, então, a partir desta equação aqui, ó, da formulação integral, para a equação de força, né, isso aqui a gente pode fazer uma série de análises muito interessantes, resolver vários tipos de problemas e projetar sistemas, né, usando esse equacionamento aí, né? Então, por exemplo, aqui, né? Então, nós temos aqui uma região do espaço onde tem um jato de água colidindo contra uma parede, né? Podemos admitir que esse jato de água vai se espalhar de forma excêntrica, né? Dessa parede, né? Então um pouco da água aqui para cima, outra parte aqui para baixo, e obviamente vocês já estão observando isso, que vai surgir uma força, né? Então, para essa parede se manter estática, vai ter que se ter uma força de reação contrária ao jato de água, né? Então a gente pode calcular essa força de reação, conhecendo o diâmetro desse jato, o fluxo de massa desse jato, né? Então a gente vai poder, é plenamente possível, a gente calcular a força de reação para manter esta parede estática. Tem uma série de problemas que isso aí pode resolver. Por exemplo, outra coisa ali, ó, por exemplo, sistemas de propulsão, né? Um foguete, uma espaçonave, né? Como é que a gente calcula a força de empuxo, né? Um foguete, para ele desgrudar da Terra, ele vai ter que a primeira força que ele vai ter que surgir nele é a força igual ao peso total do foguete. E para ele acelerar e aumentar a velocidade, essa força de empuxo vai ter que ser muito maior do que simplesmente a força peso de todo o foguete. E como é que a gente calcula a força de empuxo de um sistema de foguete? Através dessa formulação integral, né? Um sistema de propulsão de um navio, de um submarino, né? Também podemos aplicar a formulação integral para calcular a força de empuxo, né? A força de empuxo de uma turbina de um avião. E assim vai, né? Tem muitas e muitas análises que a gente pode fazer usando a metodologia, a formulação integral, que pode fazer na mão mesmo e resolver os problemas e desenvolver coisas usando esse tipo de formulação, né? Então, essa formulação é que a gente consegue fazer na munheca mesmo e resolver esses problemas, né? Isso a gente vai ver com certeza aqui no nosso curso, né? Muito bem. Então, as duas abordagens da equação diferencial integral. Agora, duas outras formas de a gente de descrever os fenômenos, né? De descrever os fenômenos. Bom, temos aqui o sistema lagrangiano e o sistema euleriano. O sistema lagrangiano é o que comumente a gente estuda lá em física do segundo grau, né? Tem a partícula, né? A gente chuta uma bola, a gente pode saber a trajetória da bola, a trajetória da partícula, né? Ou seja, nós temos uma massa definida, né? Uma bola, uma pedra, um míssil, né? Um míssil, o que, sei lá, um foguete, um satélite, certo? Qualquer coisa, né? Que tem uma massa definida, né? Então a gente pode
calcular a trajetória, a velocidade, a aceleração, né? Então, sempre que a gente falar da trajetória de uma partícula, então nós estamos falando de uma descrição lagrangiana, certo? Uma descrição lagrangiana. Como eu falei para vocês ali, a partir do método da formulação diferencial, uma vez que a gente obtenha um campo de velocidades, uma vez que a gente já conhece o campo de velocidades, seja o campo exato, né, da solução exata analítica, ou seja, um campo aproximado, resultante da solução numérica, é possível aplicar técnicas de derivações ali e descobrir a trajetória de uma partícula fluida, né? Então, a gente pode pegar, a partir de uma posição lá dentro daquele campo, né, dentro do volume de controle, a partir dessa posição, a partícula fluida que está nessa posição, qual vai ser a trajetória dessa partícula? É possível determinar isso, uma vez que se conheça o campo. Tendo em mãos o campo solucionado, prontinho, é possível aplicar uma técnica para descrever a trajetória da partícula fluida, né? O que esse desenho do lado aqui está tentando dizer, né? Então foi pego aí várias partículas fluidas e acompanhado ela, né, a trajetória dessas partículas, e gerou essa maçaroca de linhas ali, certo? Que representam a trajetória de partículas. Veja que está tendo recirculações de um fluido, né? É o que está mostrando isso aqui, é um fluido que está tendo vários tipos de recirculações dentro desse volume de controle aqui, certo? Então, isso aí é possível determinar a partir de determinadas técnicas ali, que também estão descritas lá no capítulo 5, essas técnicas aí, certo? Mas também são técnicas que técnica que dá de aplicar na mão, essas técnicas, né? Uma vez que se conheça o campo. O problema é o campo, conhecer o campo de velocidade. Esse é o grande problema. Okay? Mas uma vez que se conheça, é possível aplicar essas técnicas e desenhar, saber qual é a trajetória, né, de uma partícula, né? Ou seja, a gente vai ter uma equação, né? A equação da velocidade da partícula em função de x, y, z e t, né? Certo? Então é possível, né, saber a trajetória, uma vez que se conheça o campo. Muito bem. E a outra abordagem é a abordagem euleriana, que também é o que mais nós vamos nos ater aqui, né? Então, toda a nossa abordagem aqui vai ser uma descrição euleriana do movimento do fluido, né? E o que é a descrição euleriana? É quando eu tenho então, assim, a lagrangiana eu vou ter equação que descreve, né, como que a partícula anda ao longo do tempo, né? E o euleriano, eu tenho uma equação, uma função, que descreve qual é a velocidade, né, em cada posição do volume de controle, né? E no tempo também, né? Então, qual é a velocidade neste ponto aqui? Eu vou lá e a velocidade, as componentes da velocidade U, V e Z, U, V e W, é tanto. Nesse outro ponto aqui do volume de controle, a velocidade é tanto. Nesse outro ponto aqui, a velocidade é tanto. E também ao longo do tempo, né? Se for resolvido completamente a equação, então vai ser possível descrever até no tempo, né? Só que daí, então, é em cada posição, ele não acompanha a trajetória, né? Na verdade, a descrição lagrangiana é uma derivação da solução e da descrição euleriana, né? Lagrangiano é derivado do euleriano, certo? Ou também, né, por exemplo, no caso da formulação integral, é uma descrição, a formulação integral resulta numa descrição euleriana também, né? Por exemplo, aqui, ó, nesse outro desenho aqui do lado, ó, nós temos esse duto que tem um determinado diâmetro, de repente, esse duto, ele muda de diâmetro e muda de cota, né? A cota dele vai para uma cota superior. Então, o que nós vamos saber, né, aplicando a análise integral aqui, nós vamos saber a velocidade média na entrada, a velocidade média na saída, a pressão na entrada, pressão na saída,
certo? Então, ou seja, nós vamos saber o valor das propriedades do escoamento conforme a posição no volume de controle, né? Então, esse tipo de descrição é a descrição euleriana, ok? Então, são os dois tipos de descrição, né, que é possível, né, se desenvolver na mecânica dos fluidos. Ok? Muito bem. Pessoal, até aqui, perguntas, dúvidas? Tudo certo, hein? Então, vamos em frente. Muito bem. Chegamos nas unidades. Pessoal, é muito importante, né, esse é também outro, lá em termodinâmica eu já falava isso, né, que é muito importante ficar de olho nas unidades, né? E aqui também, na mecânica dos fluidos, a gente tem que ter, sempre estar de olho nas unidades das variáveis, dos termos das equações, certo? Inclusive, porque frequentemente a gente às vezes fica em dúvida, né, poxa, qual é a dimensão, qual é a unidade desse termo, né? Esse termo que eu estou, né, dessa equação, por exemplo, aqui, né, já colocar aqui, ó, e que tem a ver com a consistência dimensional das equações, isso que eu vou falar, né? Às vezes, por exemplo, aqui, ó, qual é a unidade desse termo aqui, ó? Gravidade vezes uma cota. Qual é a unidade dele? Né? Bom, aqui é fácil, né? Unidade de gravidade e aceleração, né? A unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado, né? Metro por segundo ao quadrado vezes uma cota que é metro, então a unidade disso daqui é metro quadrado por segundo quadrado, né? Ok? Metro quadrado dividido por segundo ao quadrado. Então aqui ficou fácil, né? Mas, por exemplo, se eu não tivesse aqui, tivesse só pressão sobre o ρ, né? Poxa, qual é a unidade disso, né? E mais importante do que isso, pessoal, é que quando a gente está fazendo uma equação, né, eu tenho que me verificar se eu estou somando aqui, né, os termos das equações, se eu estou somando banana com banana ou laranja com laranja, né? Certo? Porque a gente vê muito isso em prova, né, pessoal? Às vezes o pessoal se confunde e dentro de uma mesma equação está somando laranja com banana. Não dá, né? Não dá certo, certo? Então, essa verificação de dimensões dos termos é fundamental, né? Eu tenho que sempre estar de olho, né? Né? Às vezes o problema, né? Às vezes o problema lá que eu tenho, que eu estou resolvendo, algumas variáveis estão em unidades do sistema internacional, outras variáveis estão em unidades do sistema britânico, sistema inglês, e tem gente que sai fazendo conta, né? Certo? Sem prestar atenção nas unidades, né? Então é isso, eu preciso, como eu falei, somar banana com banana, laranja com laranja, né? E saber se o que eu estou somando está tudo no sistema internacional de unidades, né? Nós vamos trabalhar aqui só com o sistema internacional, né, pessoal? Não sei se alguém gosta do sistema inglês de unidades, sistema britânico, né? Mas eu não gosto e acho que ninguém usa isso, né? Na verdade, sim, no comércio e na indústria é usado, é bastante usado, na verdade, o sistema inglês, né? Polegada, né? Tubulações, né? Sistema de tubulações é muito comum, polegada, né? Pressão, né? Polegada por libra por polegada quadrada, né? Que é o PSI, né? Pound por square inch, né? Pound por square inch é o PSI, né? Que é pound por libra por polegada quadrada, né? Certo? Então, no comércio, na indústria, é comum. Então, por isso que é importante a gente saber, estar de olho, né? Saber, todo mundo sabe, né? Obviamente, estamos aí na segundo ano de engenharia, saber fazer conversão, né? Conversão de unidade é uma coisa que não precisa falar, mas tem que estar de olho aí, né? Para a gente estar sempre resolvendo os problemas
no sistema internacional de unidades, né? É uma questão de costume, de exercício, né? Eu não costumo pensar no sistema, nas variáveis em termos do sistema, no sistema britânico, né? Eu consigo enxergar a dimensão das variáveis no sistema internacional. Então, eu converto tudo para o sistema internacional. Ok? Então, é importante isso daí. E, assim, quais dimensões que nós vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar com a dimensão força, massa, comprimento, tempo e temperatura. Essas aqui são as dimensões primárias, né? A força pode não ser, né? É porque comumente, em muitos casos, ela é considerada uma dimensão primária, mas na verdade não é, né? Ela é força é massa vezes aceleração, então a gente sabe que dentro de força tem massa, tem comprimento, tem tempo, né? Certo? Mas então aqui na mecânica dos fluidos, as dimensões primárias que nós vamos estar deparados é isso, é massa, comprimento e tempo, né? Quando envolve algum problema de termodinâmica, daí tem também a temperatura, que é uma outra dimensão básica, né? Então, só essas questões aqui de unidades e a consistência dimensional das equações é uma coisa básica que todo mundo deve estar ciente, deve estar ligado, ok? E aqui é um desenho que sobrou lá de outros slides que eu tinha, mas também, né, um exemplo bem bacana, né, ciclos de potência, motores a reação, né, uma máquina fantástica isso aqui, né, que tem mecânica dos fluidos inteirinho aqui, né. Aqui tem tudo, né, mecânica dos fluidos, termodinâmica, reação química, sistemas mecânicos, né, uma máquina fantástica, os motores a reação, né. Ok? Pessoal, era o Wilson que eu tinha para falar hoje, ok? Só uma aula de introdução para vocês. Pessoal, uma coisa que eu quero comentar é o seguinte, a rigor, a nossa aula, né, se nós estivéssemos, né, na forma presencial, nós teríamos 4 aulas, né, como sempre fizemos, né? Temos 4 horas falando de mecânica dos fluidos. Daí a gente faz exercícios, cita exemplos, faz uma série de coisas, né? Só que aqui nesse modelo online, né, que não é EAD, né, que acho que não sei se eu já comentei com vocês, mas o que a gente está fazendo não é EAD, né? EAD tem toda uma metodologia, constando materiais específicos, coisas que a gente não está preparado para isso, né? E então nós temos aula online, né, ou ANP que o pessoal está chamando, né, atividades não presenciais. Só que aqui nas aulas online não tem como a gente ficar 4 horas aqui, né? Certo? Sentado com a bunda na cadeira, fica a cara fincada aqui, e vocês do outro lado, 4 horas escutando o cara falar aqui num quarto meio escuro, assim, com a luz ruim na cara, assim, né? Certo? Então, o que a gente vai fazer? O nosso encontro, como a gente já fez lá em termodinâmica, né? O pessoal que está aí, é em torno de 1h30, né? 1h30, 2 horas é o nosso encontro aqui, ok? Então, outras horas aí, hora de que a gente vai estar disponível, né? Como eu estou disponível a todo tempo para vocês ir no WhatsApp, para tirar dúvidas, né? Vocês tentando, pode usar esse tempo restante para fazer os exercícios recomendados, ler o texto, o livro-texto, estudar os exemplos do livro, né? Então, eu recomendo isso, né? Essas outras 2 horas para vocês estudar os exemplos do livro, rever as questões, tentar fazer exercícios, mandar dúvidas para mim, né? E aí a gente interagir e tentar avançar aí, né? Ok? Então, a gente é nessa forma aí que a gente vai levando o nosso método online de aulas, de metodologia, tá? Beleza, pessoal? Então, também até amanhã, na verdade, acho que nem tem muito exercício para recomendar, é só introdução, né? A partir da próxima aula aí que a gente vai ter algum tipo de continha para fazer ali, mas vocês podem já revisar o livro, dar uma lida melhor, né, no livro. Já tentem baixar aquele livro que eu mostrei ali, né?
do Fox McDonald. O pessoal achou bem fácil aí na internet o livro ali. Alguém já achou esse livro? Já tem esse livro? Não tem? Eu já baixei ele aqui agora. Qualquer coisa já disponibiliza ali no grupo. Aí, ó. Tá na mão já. É isso aí. Tá? É isso aí, galera. Então, até a próxima aula aí. E é nesse sentido que nós vamos trabalhar. Beleza? Valeu e um abraço. Boa noite.